permanecer em Cristo. Por que esse tipo de exortação? Porque no século I, as pessoas podiam acreditar no Evangelho, como nos nossos dias também, e é fogo de palha. Por um momento, o Senhor Jesus falou de pessoas assim na parábola do semeador, da semente que logo brota, mas não suporta o calor, a intempérie, as dificuldades, e ela murcha. Então sempre há o risco de novos convertidos ou de pessoas seguirem a Cristo num impulso, sem pensar bem ou por mero emocionalismo, e o resultado é que elas se desviam logo depois, algum tempo depois. Eu vi isso acontecer muitas vezes ao longo do meu ministério. Portanto, o resultado da estadia de Barnabé ali em Antioquia, lemos no final do verso 24, era esse aqui. Foi esse aqui, que muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente. Já tinha uma grande multidão que tinha se convertido com os missionários judeus cristãos anônimos, que nós nem sabemos os nomes dessas pessoas, não é? Muita gente se converteu, muita gente mesmo. Barnabé chegou lá, começou a ministrar entre eles, a discipular aquela igreja, aqueles irmãos, e o resultado foi que a igreja cresceu ainda mais. Muita gente se uniu ao Senhor Jesus, que é uma definição belíssima do que é ser um crente, não é? Você está unido ao Senhor Jesus pela fé. Você está em Cristo e Cristo está em você. E foi ali que o estabelecimento foi estabelecida a identidade desse movimento que nós chamamos de cristianismo, porque foi lá em Antioquia que pela primeira vez os discípulos receberam o nome de cristãos. Ali nós recebemos o nosso nome, foi de lá, aquele avivamento que aconteceu em Antioquia. O nome cristão, ele significa alguém que pertence a Cristo ou alguém que segue a Cristo. Provavelmente não foi dado pelos próprios cristãos, mas pelos gregos de Antioquia, pelos descrentes de Antioquia, e talvez até pejorativamente, como zombaria. Esse é o pessoal que pertence ao Cristo deles, que morreu lá na terra deles crucificado. Até como zombaria e escárnio, esse nome foi dado para eles, muito provavelmente. Mas pegou. E é interessante porque, mesmo que tenha sido com o objetivo de escarnecer e de diminuir a cristandade ou os cristãos, é uma homenagem, por assim dizer, ou um monumento àquilo que aqueles cristãos, aqueles discípulos de Jesus faziam, porque os descrentes perceberam muito corretamente que a mensagem deles era sobre Cristo e que eles falavam o tempo todo de Cristo, por isso chamaram eles de cristãos. Não é interessante? Não chamaram de qualquer outro nome, mas chamaram de cristãos porque eles falavam de Cristo, se pareciam com Cristo, ensinavam as coisas de Cristo, anunciavam a Cristo como único Salvador, tudo girava em torno da pessoa de Cristo Jesus. Por isso é que eles foram chamados de cristãos, eles não foram chamados de presbiterianos, ou de batistas, ou de metodistas, ou de qualquer outra coisa, mas eles foram chamados por aquilo que ficava evidente na vida deles, que era Cristo. Por isso que foram chamados de cristãos. Verso 30, eles enviaram essa ajuda aos presbíteros da igreja de Jerusalém por meio de Barnabé e Saulo. Você está contemplando a primeira ocorrência do nome presbíteros no Novo Testamento e na história da igreja. Quem eram os presbíteros? Nós vamos descobrir depois que os presbíteros eram pessoas eleitas pela comunidade para liderar a comunidade, e essa eleição era feita sob a orientação dos apóstolos a princípio. Por que esse ponto aqui é importante? Porque deixa claro que os apóstolos não deixaram outros apóstolos como seus substitutos, como diz o catolicismo romano. Quem substituiu os apóstolos foram os presbíteros. À medida que os apóstolos iam morrendo, eles não eram substituídos. Presbíteros foram eleitos para liderar e governar a igreja. Você vê Paulo escrevendo a respeito deles e já dando uma definição, uma qualificação deles, nas últimas cartas que ele escreve, Tito
E 1 Timóteo, você já vê ali Paulo falando como deve ser um presbítero, quais são as suas qualificações, qual é o seu papel e assim por diante. Então, Pedro não deixou um substituto, um apóstolo que fosse o sucessor dele. Pedro participou na escolha de presbíteros, como está lá na sua primeira carta, capítulo 5. Eu digo aos presbíteros, eu, presbítero como eles, pastoreiem o rebanho de Deus. Não com ganância, mas dando exemplo para o rebanho. Então não tem fundamento nenhum o pensamento católico papal de que o Papa é o representante de Pedro, né, de uma sucessão ininterrupta de apóstolos, desde Pedro até hoje o Papa Francisco. Isso não tem qualquer fundamento bíblico, porque quem ficou na liderança das igrejas quando os apóstolos morreram, foram os presbíteros eleitos pelas igrejas sob a orientação e a instrução que foi dada pelos presbíteros. Uma terceira coisa que a gente pode tirar desse texto é a necessidade de mestres que orientem, discipulem as igrejas, como Barnabé fez. É preciso isso, precisa de presbíteros, precisa de gente como Barnabé, filho da consolação, para exortar, orientar, instruir os crentes em Cristo Jesus. Eu sei que tem gente que diz assim, eu não dependo de homem, eu recebo direto de Deus pelo Espírito Santo. Sei, meu irmão, Deus te abençoe. Mas você está lendo a Bíblia em que língua aí, por favor? Português? Ah, é? Mas você não lê grego? Não lê hebraico? Então quer dizer que teve alguém que teve que estudar, se preparar para traduzir para que você pudesse, então, ler na sua língua em português, e você está cuspindo no prato que você está comendo? Muita gente é assim. Muita gente é assim. A igreja precisa de pastores e mestres. Deus os colocou na igreja por um motivo, exatamente para a edificação da igreja e o crescimento dela.